Olá, vou dar continuidade aqui a leitura do livro de Apocalipse, né? Estamos aqui maratonando no livro de Apocalipse. Foi iniciado aqui a partir do primeiro capítulo. Eu vou dar sequência no capítulo 2. É um capítulo pequeno, mas ele é muito complexo quando se trata de informações. Esse capítulo 2 ele vai estar falando em trechos aqui que são as cartas às igrejas. Então, cada carta ela tem uma especificidade, uma peculiaridade, uma advertência diferente, palavra de esperança diferente. E dentro desse capítulo 2 aqui nós temos 4 cartas a 4 igrejas, né? Ao total são 7. Essas 7 igrejas são representadas por períodos de tempo diferentes. E dentre essas 7 cartas, as 7 igrejas, nós temos algumas peculiaridades com relação à sequência lógica, né? Se nós formos observar, cada carta à igreja, ela vai ter o quê? Elogios, vai ter exortação, vai ter instrução e vai ter uma palavra de esperança ou promessa, né? Nós vamos observar que cada carta à igreja ela vai te dar uma sequência lógica que se repete, né, ao decorrer dessas cartas. Cada período de tempo que representa uma igreja tem sua peculiaridade, né, com relação à época, com relação aos costumes, com relação às lutas, às perseguições. E eu vou falar um pouquinho sobre a igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, representada pela igreja apostólica, né, que foi a igreja que representa ali o período depois que Cristo teve a ascensão de Cristo, que Cristo subiu, que foi 33 depois de Cristo, e alguns estudiosos falam que dura do período de 33 a 100 anos depois de Cristo, esse período aqui da igreja de Éfeso, e assim sucessivamente até a última igreja, onde terá o arrebatamento, né, no estudo. Bom, gente, o livro de Apocalipse ele é uma revelação, então para quem não acreditava em revelação, se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver que se não existe revelação, se ela não fosse verídica, o livro de Apocalipse ele não existiria, porque ele foi escrito através de quê? De uma revelação dada a João, né? Então, vamos aqui para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso era uma igreja muito grande, né? Éfeso, no caso, era uma cidade, a capital da Ásia Menor. Era uma cidade onde tinha o mercado era muito forte. E ali, a igreja ela foi crescendo, porque ela teve um dos melhores pastores, né? Que eram os apóstolos. Tinha o apóstolo Paulo, Timóteo, entre outros. Então, ela é bem basada na palavra. Então, era uma igreja que ela começou a crescer muito, se estruturar. Só que, nessa estruturação, a igreja ela perdeu o foco que era Cristo. Então ela começou a virar algo mais humanística e deixou de ser mais espiritual. Por quê? Deixou de adorar o Senhor, deixou de louvar o Senhor, deixou de orar mais, de buscar. Então acabou que essa igreja ela foi se distanciando da presença do Senhor. É tão tal quando nós lermos aqui, a gente vai ver aqui elogios, né? A palavra do Senhor nos mostra aqui no capítulo 2, versículo 2, fala assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então Deus está falando que é uma igreja perseverante no que na palavra e que não pode suportar homens maus e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Então Deus ele tá condizendo, né, com aquilo que aquela igreja defendia, dizendo que aquilo realmente é algo certo, tá elogiando, continuou perseverante, uma igreja que não tolerava homens maus, fala aqui que nem por causa disso deixou se esmorecer, né? E aí vem uma exortação aqui para com a igreja de Éfeso. O que a palavra do Senhor nos mostra aqui? O que foi escrito? Tem, porém, contra ti o quê? Que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão,
venho a ti e moverei do seu lugar teu candeeiro, caso não te arrependas. Então Deus dá o quê? Dá uma exortação, depois da exortação dá uma instrução, ou seja, Deus mostra onde está o erro, depois ele mostra onde que aquela igreja deveria corrigir esse erro, né? Que era retornando às boas práticas, arrependendo. Depois nós vemos aqui que o Senhor, novamente, ele concorda com algumas práticas da igreja, onde fala aqui no capítulo 6, tens contudo a teu favor que eu odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esses aqui são seguidores, né, de um herege. Nicolau foi um dos primeiros, não é apóstolo, vamos dizer que seria diáconos, vamos supor que seria diáconos, né? Escolhido, um dos primeiros escolhidos pela igreja primitiva. E ele era um cara herege, que ele começou a colocar doutrinas gregas dentro da igreja. E a igreja de Éfeso não aceitou, expulsou, e esse tal Nicolau tinha alguns seguidores, que eram os nicolaítas, né? E Deus, ele fala que concorda com essa posição, esse posicionamento da igreja de Éfeso, que ele não concordava com essas pessoas que apoiavam esse herege. E aí Deus vem por último, no versículo 7, com a palavra de esperança, né? Depois que se arrepender, o que vai vir sobre a igreja de Éfeso? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então o Senhor fala que ao vencedor, ele irá morar no céu. Aquele que o quê? Que seguir as instruções dadas pelo Pai, através aqui dessa carta, né? Mostrando aqui onde está o erro, mostrando como deve ser o erro deve ser corrigido e quais são as promessas que serão alcançadas depois que se posicionar, depois que a igreja se posicionar, alcançar o perdão, seguir as instruções, receberá o galardão, receberá o fruto da árvore da vida. Isso significa que alcançará o que? A salvação, que está alcançando aqui no céu de glória, indo para o céu. Então a palavra do Senhor nos mostra uma sequência lógica, né? Em todas as cartas das igrejas que representam períodos diferentes do tempo. E o que nós podemos aprender aqui? Que a palavra do Senhor, ela sempre vem através de quê? De um elogio, para deixar mais suave, vem com exortação, para a gente receber de forma mais, né, calma, tranquila. Depois Deus dá o quê? Dá uma instrução de como você deve corrigir aquele erro. Depois Deus te mostra a promessa que você vai alcançar se você obedecer. Isso era no período da Igreja Apostólica. Um breve estudo, né? Que nós possamos buscar mais, aprender mais, ler mais, e que a próxima pessoa que for dar uma palavra se quiser dar sequência no estudo dessas igrejas com relação ao tempo, seria muito interessante, porque todo mundo aprenderia um pouco mais. Eu não sei muito, mas eu estudei um pouquinho para poder passar isso para vocês. Espero que tenha contribuído um pouquinho aqui com essa maratona de leitura, né, e transbordo através de vídeo. Fiquem em paz. Agradeço muito por participar desse grupo. Louvo a Deus pela vida de cada um. Um abraço. Tenha um bom dia, uma boa noite. Até o próximo vídeo.